episódio de apenas um show, nunca visto antes. Ele é perturbador demais. Ele está em um DVD preto, escondido no estúdio de J.G. Quintel. Ele começa com Mordecai e Rigby depressivos, em frente à casa varrendo o parque, quando Benson aparece e grita: "Despedidos!". A tela corta bruscamente para Mordecai e Rigby, andando depressivos e chorando. O cenário eram prédios pretos e com janelas vermelhas. Essa cena mudava com o tempo. Aos 15 minutos da cena, toca uma música de violino sinistra e depressiva. Até depois de 4 minutos, o som muda para uma estática. Mordecai fica sem olhos e para de chorar, e Rigby dá um sorriso perturbador. Até que a tela escurece por 5 minutos e depois volta com Mordecai e Rigby. Dessa vez, com um sorriso mais perturbador ainda. E dava para ouvir barulhos de alguém sendo saqueado. Depois de 1 minuto e meio, ouve-se gritos de dor altíssimos e o cenário vai se distorcendo. E os prédios agora estavam cheios de sangue. E aparecem coisas no fundo da tela. Pareciam ser tripas e pessoas mortas. Então isso dura por 5 minutos até que a tela escurece por 1 minuto e volta com a cafeteria. Havia gente morta. Mordecai e Rigby pendurados por cordas no teto, e eles estavam sangrando horrivelmente. Eles estavam sem olhos e com um sorriso pior ainda. Então a tela escurece e aparece um texto e uma voz de um demônio dizendo: e aparece olhos vermelhos na tela. Um certo dia, um hacker pegou os dados do DVD do episódio e programou para passar uma vez só na Cartoon Network. Um garoto de 12 anos, chamado Fernando Moreira Peixoto, e seu amigo de 9 anos, Natanzinho, viram o episódio no dia que ele passou, e 2 dias depois se suicidaram. O Natanzinho se jogou na frente de um carro, e Fernando enfiou uma faca em seu próprio coração. A polícia, quando descobriu isso, prendeu esse hacker. Depois, J.G. Quintel destruiu o DVD ao saber disso. Você teria coragem de ver esse episódio? Eu não teria. O episódio tem um final desconhecido e ele tem teorias. A primeira teoria é que o final mostra uma espécie de fantasma do Mordecai e Rigby matando Benson em um lugar nunca visto antes. A segunda teoria é que o final mostra Mordecai sem rosto matando Rigby e dizendo que os dois foram demitidos por culpa dele. A terceira teoria é que o final mostra todos os personagens do desenho mortos e sangrando. E a última teoria é que no final aparece 4 produtores do desenho mortos e depois Mordecai e Rigby segurando uma faca, sorrindo horrivelmente com um olhar macabro. Só J.G. Quintel sabe o verdadeiro final desse episódio, mas ele se recusa a falar sobre esse final, que até agora nem mesmo 1% dele foi descoberto. E se alguém descobrisse o final dele e postasse no YouTube, J.G. Quintel daria um strike na pessoa sem pensar 2 vezes. Alguns fãs do desenho fizeram fóruns sobre o final, mas logo foram removidos da internet. E os fãs que fizeram esses fóruns foram processados. Eu também me pergunto qual é o verdadeiro final desse episódio. Sendo que for, algumas pessoas postaram o episódio perdido no YouTube e levaram strike. Os fóruns da internet que falam sobre o episódio ou mostram o episódio foram deletados. Já o J.G. Quintel fez esse episódio em uma fase de depressão desconhecida por muitos, e só os produtores do desenho sabem por quê. J.G. Quintel proibiu todos de fazerem um fórum sobre isso, e também de postarem um vídeo no YouTube sobre o assunto. E você se pergunta o motivo da depressão que levou J.G. Quintel a fazer o episódio?